E hoje, no nosso painel regional, nós vamos conversar com Adalberto Santos. Ele que é especialista em segurança e diretor superintendente da Sigmacom. Adalberto é consultor, palestrante, analista em segurança empresarial e criminal. Adalberto é pós-graduado em processos empresariais em qualidade e já conquistou aí vários títulos internacionais na área da segurança. Bom, primeiramente é um prazer enorme recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer todo meu, Juliana. É um enorme prazer estar com você aqui. Gosto muito da Rede Família. Já tivemos diversas vezes aí, né? E estamos aqui para passar informação. É um assunto, né, que é recorrente, infelizmente, né, e que a gente precisa estar atento 24 horas por dia, porque os criminosos não descansam, né? E aí a gente também não pode ter muito sossego nessa área. Mas tendo aí algumas dicas, fica um pouquinho mais fácil da gente aprender a lidar com isso dia a dia, né? Bom, um dos crimes que nesse momento mais preocupa, não só as autoridades, né, mas principalmente nós, é o chamado sequestro do Pix, né? Exatamente. Porque além de ser um golpe eletrônico, né, que utiliza ali o celular, muitas vezes esse crime ele é violento. As pessoas são levadas, mantidas como reféns, são agredidas e já inclusive aconteceram mortes, né, nesse caso. O que a gente faz para evitar esse crime? Porque você tem que usar o seu celular, você tem que sair de casa. E aí se você sai de casa, você está com o celular, você já é um alvo para esses criminosos, né? O que está no nosso alcance? O que a gente pode fazer? Bom, a segurança é a gente para minimizar o risco. Não existe risco zero. Né? Nós, como seres humanos, já nascemos enfrentando os riscos. Ou melhor, quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já estamos correndo riscos. Sim. Não é verdade? Então, o risco é inerente do ser humano. Então, na verdade, a segurança, ela não existe 100%. O que existe é a mitigação ou a minimização dos riscos. Tá? Então, é importante dar essa abertura conceitual para que as pessoas possam entender que quando a gente der algumas sugestões, não significa que ela vai estar imune a uma ocorrência. Ok? Muito bem. No caso do Pix, existem algumas coisas que você pode fazer de nível comportamental. Tá? É importante dizer antes disso que o Pix ainda carrega consigo algumas brechas que devem ser corrigidas pelo poder, ou seja, pelo Banco Central e pelas instituições. Tá? Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Se alguém te sequestra o teu Pix, há uma transferência para uma outra conta. Então está faltando um pouco mais dos bancos, né? Um cuidado maior em abrir contas de laranja, porque esse dinheiro está indo para uma conta de um laranja. Sim. Então os critérios talvez devam ser melhorados. Essa é uma crítica de um especialista em segurança. E só fazendo um parênteses, né? É tão difícil às vezes a gente, trabalhador honesto, às vezes precisa abrir uma conta em um banco específico, ou no caso, né, a gente quer ser microempreendedor, para você abrir. É uma burocracia tão grande, e aí a gente para, né, e fica pensando, como é que essas pessoas conseguem abrir contas dessa maneira tão fácil? Será que não tem um caminhozinho lá dentro, não? Digamos que houve um afrouxamento, principalmente quando você abre uma conta por um aplicativo. Tá? Então, algum tempo atrás, você ia no banco, você tinha que levar cópia da RG autenticada, documento, CPF, comprovante de residência, uma série, como você mesmo disse, uma burocracia. Hoje, você pode muito bem abrir uma conta por um Pix sem ir lá na agência. E isso dá alguma abertura, tá Sim. certo? Então é importante que nós clareemos para a sociedade essa questão. Muito bem. Agora, com referência a minimizar esses riscos. Primeiro, mantenha um saldo de Pix baixo, diário. Tá? Se caso você precisar fazer uma transação um pouco mais volumosa, você avisa pelo próprio aplicativo, o banco, que você daqui 72 horas vai fazer uma movimentação mais robusta. Caso contrário, para o dia a dia, porque não esqueça que o Pix é a mesma coisa que a sua carteira com dinheiro dentro. Né? Então é a mesma coisa, você não vai sair para ir na padaria comprar pão
com 5 mil reais na carteira em dinheiro. Então, o conceito basicamente é esse. Então, essa é a primeira coisa, minimizar o volume de dinheiro que você tem para movimentar no Pix. Segunda coisa, é o comportamento no seu dia a dia, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas param numa padaria, o marido, a esposa e os filhos. Aí a esposa fala assim para o marido, vai lá comprar pão. E ele sai sozinho do carro para ir e deixa a esposa e o filho. Esse já é um erro comportamental. Tem que sair todo mundo do carro. Porque ficar no carro é perigoso. Ficar no carro você já se torna uma presa, né? Eu só estou dando um exemplo do comportamento que nós temos que ter, nosso comportamento. O outro ponto que é importante é você tomar cuidado com o WhatsApp, né? Você, olha, passa um Pix para mim, eu mudei o número do meu telefone, olha... Esses golpes são... Tá, com referência aos sequestros que estão acontecendo. Hoje existe a legislação, há uma portaria que a partir das 22 horas até as 6 da manhã há uma redução, qualquer alteração na sua movimentação vai ser detectada. Mas também não vejo ainda como suficiente, porque às 21h55 e às 6h05 você volta a estar frágil nesse sentido, né? Então é importante, no momento, qualquer especialista está entendendo que compete um comportamento mais seguro da nossa parte. Para as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, né, e que precisem fazer algumas movimentações um pouco mais robustas e existe um truque aí, tá? Exige um investimentozinho, que é o quê? Você ter 2 celulares, um baratinho e o seu do dia a dia. Tá? E aí você escolhe qual dos 2 você vai ter as suas movimentações financeiras. Não esquecendo que não é só o Pix, tem os aplicativos bancários também. Então, mantenha tudo que é financeiro em um e deixe em casa. E o outro para a sua movimentação normal. Tá? Haja visto que eu posso já afirmar que essa é a minha técnica e a técnica da minha família. Né? Então, essa é a melhor delas. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, o cara vai pegar seu celular e não vai encontrar nenhum tipo de mecanismo ou aplicativo de movimentação financeira. É o melhor. Em todos eles ainda está sendo o mais efetivo. Tá bom? Entendi. E também tem um outro golpe que, aliás, esse final de semana, eu particularmente, nas minhas redes sociais, eu presenciei, acho que só de pessoas que eu conheço, né? Mais ou menos umas 4, 5 pessoas que foram vítimas, que agora é um novo golpe. A gente fala da autenticação de segurança de 2 fatores, né, no aplicativo de celular, até mesmo nos aplicativos do banco, só que agora eles estão agindo de uma maneira que eles conseguem clonar o chip da pessoa, o número de telefone dela, e a partir daí tem acesso às redes sociais, sequestram as redes sociais, principalmente de quem trabalha com elas. Aí tem 2 tipos de extorsão. Um é para devolver a senha, né, para você a sua rede social, porque aquilo para as pessoas, ai gente, é só uma rede social. Não, é o trabalho, é o ganha-pão, é como se alguém fosse lá no seu emprego e trancasse a porta da sua empresa, para você não trabalhar mais. Exatamente. E aí a pessoa fica sem saber o que fazer, né? São anos ali trabalhando para chegar naquele patamar que ela conquistou, né, na rede social. E também usam aí os stories para vender produtos. Ó, se olhar aí, você vê geladeira aquela que é cromada, né? Eles usam as mesmas fotos, eles nem se preocupam com tanta criatividade. Essa geladeira, o fogão, a máquina de lavar, tudo prateadinha, a máquina de lavar inclusive tem a portinha aberta, todas a mesma foto. E aí vem a desculpa, estou vendendo para uma amiga que vai mudar para Portugal. Aí você não consegue contato com aquela pessoa porque o chip dela foi clonado. Então não adianta você tentar ligar para ela ou então tentar mandar mensagem no aplicativo, né, no WhatsApp. Tenta fazer uma videochamada, gente. Não conseguiu falar com a pessoa, desiste, porque é golpe, Se né? não é por voz ou por imagem, não faça tratativas comerciais. E nesses casos, quando a pessoa clona o chip, ela tem que recorrer a quem e de que forma que ela faz isso? Ok. Bom, primeiro, o chip só vai ser clonado se a vítima, num deslize, né, ela clicou em um link.
Basicamente é isso, né? O veículo pode ser diversos. SMS, e-mail, WhatsApp, pode ser, o veículo pode ser diversos, mas a técnica é única, que é o link. Ele precisa que você clique a porta de abertura para que ele ou sequestre o seu WhatsApp, ou que ele clone o seu chip, ou qualquer coisa parecida, ele precisa do link, que você faça a abertura. Então a primeira coisa, eu costumo sempre dizer que óbvio que a tecnologia nos trouxe muita velocidade. E o ser humano parece que é cada dia mais impaciente. Não é verdade? Então é assim, olha só. Quem viveu na época da internet de escada que o diga, né? Não, vamos lá. Antigamente, poxa, se eu tivesse que fazer um depósito para pagar uma conta, uma dívida, ou fazer um depósito na conta da Juliana, eu ia a um banco, pegava uma fila enorme, não é? Esperava lá meia hora, às vezes, na fila, não é? Hoje, eu posso fazer isso em 5 minutos, certo? Mas a pessoa quer fazer em 30 segundos. E aí, ela não se atenta, a impulsividade vai e ela pá. Então, mais uma vez, comportamento humano. Observe, pense, pare, avalie. Eu mesmo sou alvo, lógico que eu sou, quase todo dia pelo SMS. Quase todo dia. Eu já nem abro mais meus SMS. Então, é SMS para tudo, é e-mails, canso de receber, sou bombardeado por olha, há poucos dias atrás, não vou dar nome porque eu tenho uma seguradora que eu uso, e aí eu recebi um e-mail dessa seguradora, só que de um banco que eu não tenho. São detalhes, né? Você imagine se eu tivesse... Pô, não, é a minha seguradora, está dizendo que eu estou em débito com ela. Se me acontecer alguma coisa, não vão me pagar. Pá. Não, eu olhei, pensei. E aí, eu fui... E como especialista, eu vou analisando, obviamente, porque para mim é ferramenta. Eu brinco que eu agradeço quando eles fazem isso comigo, porque eles estão me exercitando e eu estou pegando o jeito da coisa. Então, é importante sempre o comportamento. Então, nunca clique. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aconteceu, ligue imediatamente, antes do BO, tem que fazer o BO, mas antes do BO, ligue para a operadora e bloqueie imediatamente a sua linha, tá? No caso de pegarem o teu celular físico, tá? Você, em qualquer celular, tem ajustes ou ferramentas, ok? Você vai lá, é importante, pouca gente faz isso, vai lá, tem um negócio que chama assim, que é sobre sua linha e seu equipamento. Tem um negócio que chama e-mail, I-M-E-I. Anote aquele número. Em caso forneça tanto para a operadora quanto para a polícia, na hora do BO, porque esse aparelho, tanto física quanto vão ser bloqueados. Isso depois faz o BO. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito aí da segurança física, né? A gente viu que por conta da pandemia, muitas pessoas voltaram mais para dentro dos seus lares, inclusive o home office, né? As pessoas ficam mais tempo em casa. E aí também, infelizmente, a gente viu crescer um número de assaltos a residências, invasões a condomínios, porque as vítimas já não estavam mais nas ruas, estavam dentro das casas. E aí essa galera que não é especificada aí, né, em crimes virtuais, tiveram que ir para onde as vítimas estavam, né? O que a gente pode contar hoje, né, com o avanço, inclusive por conta da pandemia, da tecnologia, em questão de segurança para condomínios e para casa mesmo, né? Quais são os aparatos que a gente pode contar aí? Juliana, nós teríamos que passar uns 5 dias aqui para contar todas as variedades e as possibilidades na área da segurança tecnológica. É um mercado que cresce em média 16% ao ano, a nível de faturamento, né? Há uma previsão que o mundo, em 2027, vai gastar por ano 327 bilhões de dólares por ano em segurança eletrônica, das mais diversas possíveis. Então nós podemos falar desde uma simples câmera até radares, radares para grandes condomínios, grandes áreas e assim sucessivamente. Então existe hoje existe o IoT, que são a inteligência artificial, né? Que evoluiu demais. O que é importante? Importante é dizer que
Para cada situação, exige-se uma ferramenta específica. E também que a tecnologia não é a solução para todos os problemas. Segurança é um conjunto de ações, ok? Então nós vemos muito em condomínios, né? Coloca lá uma meia dúzia de câmeras, contrata uma empresa lá que instala a câmera. Só que aquilo não vai ter muito sentido e nem muita assertividade. Por quê? Porque é um conjunto. Qual que é as normas daquele local de comportamento social, né? O fator humano é importante ainda. Há um ledo engano em dizer que a tecnologia vem para substituir o homem na segurança. Tá? Ela pode até diminuir um pouco, mas não substitui. Tá? Eu faço sempre um aliado. É um aliado, é uma ferramenta que vai aumentar a eficiência e a eficácia da segurança, mas não vai dar solução. Eu costumo dizer, quando vou dar palestras para condomínios de altíssimo padrão pelo Brasil afora, eu faço um simples exemplo, que é assim, todos nós sabemos que as cidades hoje investem muito em câmeras, né, radares, e aí eu pergunto, quer dizer que quando a gente encher a cidade de câmeras, a gente vai se sentir confortável se o governador dizer, olha, agora que eu enchi de câmeras, eu vou reduzir o efetivo de policiais na rua. A câmera não vai prender o ladrão, né? Não vai reagir, não vai inibir, né, o contrapor aquela ação. Então, mesmo porque tem uns que até se exibem para as exatamente, câmeras, né? né? Eles Então, não se importam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para cada problema existe uma tecnologia específica. Muitas vezes a gente vê o cara dando um tiro de elefante numa formiga e muitas vezes um tiro de formiga num elefante, porque não consegue medir. É assim, ó. Eu costumo dizer que o consultor é o médico e o cara que vende é o farmacêutico. Ok? Se você for numa farmácia e falar assim, olha, eu estou com dor de cabeça, o cara vai te dar um analgésico para dor de cabeça. E óbvio que ele não vai dizer um que não esteja na prateleira dele. Não é verdade? O consultor ou o médico, o que faz? Você vai no médico, você vai dizer, estou com dor de cabeça. Ele vai te fazer uma série de exames, não vai se embasar apenas no sintomático. Ele vai avaliar todo um processo seu para poder dar o remédio certo. Né? Então, sempre me preocupa muito isso, porque eu vejo muitas vezes a tecnologia sendo aplicada de maneira indevida. Mas temos inúmeras tecnologias. E hoje a segurança, nós temos que pensar que não é só a segurança do patrimônio, mas acima de tudo a segurança da vida. Sim. E um problema sério que temos, todos nós, é a falsa sensação de segurança e a falsa sensação de insegurança, que muitas vezes é pior do que a própria falsa sensação de segurança. Porque nós nos colocamos, às vezes, num risco. Vou dar um exemplo para você do que eu estou querendo dizer. A pessoa mora num condomínio. Abre-se uma assembleia com pessoas leigas, com pessoas humanas como eu, como você, e é natural. Vamos colocar portões na portaria do nosso condomínio. Né? Porque nós vamos nos sentir muito mais seguros com portões pesados. Né? Ok. Aí eu pego e faço a seguinte pergunta para você, Juliana. Imagine você chegando com a sua família de uma festa, de um evento, à meia-noite. Quando você está coisa de 500 metros do seu condomínio, você percebe que uma moto está seguindo você. Você acelera. A moto acelera. Quando você vira à direita para entrar na portaria do seu condomínio, você quer o portão aberto ou fechado, Juliana? Aberto, né? Se é uma cancela, você leva ela junto, mas você passa. Isso. O portão não vai dar. E qual é a taxa, o índice, tá, de invasões violentas em condomínios? Muito pouco, né? Zero. Posso te garantir no Brasil todo, porque eu faço projetos no Brasil todo. Quantos casos eu conheço de o cara chegar no portão do condomínio e ser abordado justamente ali, com toda a segurança eletrônica, humana, dentro do condomínio, mas não pode mais fazer nada por você. Ele está seguro lá dentro, né? Mas ali fora ele se torna totalmente vulnerável por conta desse aparato todo de segurança. Isso. Aí, então, por isso que a segurança eletrônica hoje é fantástica. Temos aí equipamentos que nos dão um grande auxílio, já minimizando demais o nível de risco, mas é importante que haja um conjunto de ações. Sempre lembrando
que o morador do condomínio, ele faz parte de uma microsociedade. Todo mundo tem que contribuir, Todo né? mundo tem que contribuir. E ele tem que ter claro nele que ele é um vetor de risco para aquela comunidade. Tá? E aí que está o grande desafio, é homogeneizar esse pensar. Aí é a parte mais difícil, né? Porque trabalhar com o ser humano não é fácil, mudar a cabeça, o pensamento. Porque a sociedade é heterogênea e ela não vai ser diferente dentro do condomínio. Essa questão do portão vale também para a residência? Não. Por quê? Porque o condomínio, se você tem meramente uma cancela, você tem lá 150, 200 famílias. Então, foi muito importante essa sua pergunta, muito importante mesmo. Ela é muito válida para condomínios horizontais. Quando nós falamos em condomínios verticais, aí é diferente. Porém, aí voltamos ao comportamento humano. Quem mora em condomínio vertical, quem mora em casas na rua, é o momento mais sensível essa chegada ou essa saída, né? A gente negligencia muitas vezes essa questão, abre o portão para sair de ré e entra sem olhar. Isso, mais uma vez, é o comportamento que vai ditar qual é o seu destino. Tá? Então, para uma casa, por exemplo, o portão eletrônico é mais seguro que o manual? Sim. E entrar de ré sempre para a hora que sair de frente? Exatamente. E o que é muito importante, olha só, você falou, o portão automático. Aí a pessoa fala assim, vou botar um portão automático. Há de convir que no mercado existem centenas de modelos e qualidade. E às vezes a pessoa rasga 50 para não gastar 100. Então, por exemplo, isso é muito comum. Você passa por uma casa e a gente vê o portão abrindo. O cara fica 5 minutos quase do lado de fora esperando o portão abrir. Então tem que ser um portão de abertura rápida, né? E o estudo, inclusive, vai determinar se esse portão é de correr ou se ele é basculante. Que muda muito, né? São detalhes que às vezes a gente não para pensar, mas que faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente já mostrou vários assaltos que aconteceram dessa maneira, com a vítima chegando ou saindo de casa. E aí, gente, vale aquelas recomendações de sempre. Dá uma volta no quarteirão, verifica se realmente está seguro o lugar ali para você entrar. Procura saber, né? Faz uma pesquisa aí com outros moradores do bairro, para você saber o que realmente vai ser mais seguro para você. Não adianta você isolar sua casa, né, com cerca e tudo mais, e de repente você está vulnerável ali do lado de fora. É um assunto que a gente ficaria aqui horas e dias conversando, né? Eu só queria dar um alerta às pessoas, porque é um caso que está acontecendo no momento, em Campinas e na nossa região. Sim. Tomemos muito cuidado com motoqueiros que estão com aquela caixinha de delivery. Estão havendo, na nossa região, houve um aumento, ela já ocorria, mas está havendo um aumento muito grande. Então, tomar muito cuidado com motos que param do seu lado ou motos desse tipo, porque, na sua grande maioria, são trabalhadores. Mas, infelizmente, tem uma meia dúzia aí que anda denegrindo e colocando, mais uma vez, a sociedade em risco. Eles acabam usando, né, desse artifício aí para até deixar que a gente nem perceba, né, para agir de uma forma mais percebida no meio de trabalhadores, infelizmente, né? Mas, ó, todo cuidado é pouco e apesar de toda a tecnologia que a gente tem para nos ajudar e temos que aproveitar isso sim, mas a sua consciência, a sua atenção é que vai fazer a diferença muitas vezes, toda a diferença, né? toda. Eu queria agradecer demais a sua participação. Muito obrigada mais Juliana. uma vez, muito rica aqui, trazendo informações e dicas importantíssimas para a gente. Eu que agradeço, Juliana, e quando quiser, é só convidar que a gente vai estar por aqui, com certeza. Vamos convidar mais vezes, certamente, porque afinal de contas, segurança eu acho que é um dos setores aí, né, um dos fatores que muitas famílias buscam para poder ter paz, né? Porque se você se sente inseguro, com medo de que algo aconteça a qualquer momento, como é que você vai ter paz? E paz é tão necessário para a gente viver bem, né? É nossa maior riqueza. Exatamente, senão não adianta, você pode ter tudo, se você não tem paz, a vida fica bem sem graça. Bom, por hoje é só aqui no nosso painel regional. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira.